Prédios em 3D, eu acho que esse é o tipo de item, é um dos tipos de itens mais comuns e requisitados na indústria 3D. E por quê? Porque é utilizado pelo pessoal que cria jogos, é utilizado pelo pessoal de arquitetura e pra galera que cria vídeo 3D e quer utilizar a criatividade e tal. Só que daí, quando a gente fala disso, tem uma série de problemas que surgem relacionados, um vácuo ali na indústria, que é complicado você modelar prédio por prédio, ter que trocar textura por textura, as coisas, é difícil você ter um workflow em que você tenha quantidade e qualidade. Além disso, o que surge como uma solução para isso é a compra de assets, né? Então você pode comprar alguns prédios modulares, algumas coisas para você montar. Só que normalmente os prédios eles já são fixos, são blocos fixos daquele jeito e que acabam complicando bastante você ter ali você gasta R$1.000, R$2.000 e você não pode personalizar direito, troca só a textura, não dá para trocar tanta coisa. Então isso também é bem complicado. Existe esse tipo de asset, até eu que utilizo bastante a Unreal Engine, eu não canso de ver esses assets no marketplace deles. Tá, então, para solucionar isso, o pessoal da Reallusion criou um plugin pro iClone, que é o software deles que se chama Building Gen. E aí você pode, no estilo The Sims, bem no estilo The Sims, assim, extremamente intuitivo, já tendo o preview das texturas e tudo mais, personalizar o prédio do jeitinho que você quiser. Como que ele funciona? Por que é tão interessante? Ele já vem com tipo blueprints, que eles chamam, que não é as blueprints da Unreal Engine, quem é familiarizado, mas são blueprints em que já trazem para você modelinhos de quantidade de janela, quantidade de porta, quantos pisos você já vai ter nesse projeto, e depois você vai preenchendo com itens. Então quando você vai colocar um item, que esse item aqui é uma porta, você salva como porta e depois você pode só substituir o que a Blueprint já criou para ti. E aí você vai moldando e montando o seu prédio bem no estilo The Sims, é muito da hora. Então ele também tem a compatibilidade com projetos de fora, né? Projetos de terceiros ou seus mesmo. Você pode pegar e ir lá comprar onde você quiser aquele item. Então, digamos, tem um item de prédio modular. Você pode comprar um prédio modular que traz parede, porta, janela, todas essas coisas, importa para o iClone e com esse plugin você só vai lá e coloca o nome. Isso aqui é uma janela, isso aqui é uma parede, isso aqui é uma haste. E aí você pode clicar naquelas blueprints e já vai preencher para você coisa por coisa. E depois, se você quiser, você pode substituir cada uma dessas coisas. Então é bem interessante que tem essa compatibilidade e que você tem uma simples personalização, né? E depois que você coloca as coisas ali, você pode trocar as texturas, você pode trocar, não gostei dessa porta, visualizei com essa porta, eu quero colocar outra porta, eu quero colocar outra parede. E aí você vai duplicando e vai aumentando e vai ficando muito a sua cara conforme a sua personalização. E como eu falei, bem no estilo The Sims, que você só vai clicando e arrastando as coisas, é para quem realmente gosta disso e de cara você já vai ter um workflow, né? Porque esse é um grande problema, porque até você pode saber modelar, até pode ser bom nisso, mas se você quiser um workflow, de repente eu não sou um modelador raiz, eu não quero ficar gastando esse tempo, você pode pegar esse tipo de software, e aí você vai poder casar com qualquer outro asset que você tiver de prédios modulares e vai poder construir. A própria Reallusion, iClone é o nome do software e o plugin é Build Gen, já disponibiliza para você 200 assets 3D de prédios, são mais de 10 modelos de prédio e 200 assets que você já consegue criar ali uma base bem interessante. E aí você pode colocar os seus também. E também, assim, não são prédios em formatos fixos. Você pode criar prédios dos mais variados tipos, inclusive até mesmo cartoon. Pode criar prédio em L no formato que você quiser. Você cria a blocagem inicial e depois você vai trocando as paredes e vai visualizando as coisas conforme a necessidade do seu projeto. E o bacana é que depois, né, com essa quantidade de item que você vai colocando, talvez você se pergunte, mas daí isso aí vai ter uma complicação de otimização. Você pode exportar tudo como uma peça só e até diferenciando as texturas e trabalhando com isso. Então, em vez de várias malhas, você vai ter uma malha com os materiais diferentes de acordo com a sua necessidade. Fora isso, outra coisa que é bem interessante desse tipo de aplicação do iClone, o iClone, caso você não conheça, é um software bem completo, mas bem completo mesmo, em que não dá só para você criar prédio ou coisas desse sentido, coisas relacionadas à criação de cenário. Dá para você também fazer animação de personagem 3D. Eu não quero animar. Beleza, ele já traz ali pronto para você vários personagens que você pode utilizar.
tem muita coisa também que é comprada à parte, tá? Ele funciona dessa forma. Ele recebe muito bem toda a indústria. Então, se você... Ele tem compatibilidade para toda a indústria. Eu quero... Muito provavelmente, tá? Talvez você tenha que checar se o seu software foi meio diferentão, se tem compatibilidade. Mas, normalmente, ele aceita softwares dos mais variados e aí você consegue trabalhar. Eu tenho essa animação aqui, eu quero trabalhar num personagem. Dá para você arrastar para cá. Muito provavelmente ele tem a compatibilidade e ele já traz os principais recursos para que você possa editar. Além disso, criação de personagem, personalização de roupa de personagem, mas ele também tem personagens prontos, em que você pode colocar o personagem na cena e dá até para controlar, tá? Eles estão trabalhando nisso, já tem preview que você, Motion Director, que você controla o personagem como se fosse um jogo, bem estilo Unreal Engine. Então dá para você criar toda a parte de arquitetura aqui dentro, de simulação. Então você cria, por exemplo, a sua cidade com as estradas e tal, e aí depois você pode dar um play e simular até com outro pack deles, que é o Crowd Simulation, que daí também é a parte. Mas dá para você fazer as coisas básicas com outros packs de personagem. É uma coisa muito completa. Então você entrando nesse ecossistema, você não vai abrir mão dos outros softwares e vai poder trabalhar junto com ele. Então você pode modelar suas peças em outro lugar, trazer para cá. Mas daí eu tenho pouco tempo e tal, eu não vou também ficar criando cada personagem, a animação do personagem, movimentação do personagem. Meu foco é criar loteamento, é criar para o meu jogo a cidade. Beleza, você cria os prédios aqui e depois você faz o preview com todos os personagens. Então eu vejo que esse é um software que ele vem para facilitar o seu workflow. Então, workflow que é tipo a sua linha de trabalho. Eu faço isso, depois isso, depois isso. E ele pode se encaixar muito bem em qualquer uma das etapas. Ele pode ser a etapa 0, porque você pode pegar assets de outro lugar e colocar aqui, né? Quero colocar assets modulares de prédios aqui, depois criar o prédio aqui e fazer a simulação tudo aqui, ou você pode modelar no Blender, modelar no Maya, depois traz essas peças para cá, então ele se encaixou no meio, né, do workflow, traz essa peça para cá, depois exporta para Unreal, também dá para você encaixar, por isso que é tão interessante. O pessoal da Reallusion realmente é bem inteligente na forma como eles fazem as coisas, porque é um software que vai te quebrando ali um galho, e depois, no final das contas, você vê que ele encaixa perfeitamente no seu workflow. Eu estou utilizando o iClone, já falei isso, para várias coisas do meu jogo que eu estou trabalhando. Estou criando um jogo de terror, um jogo indie, tá? Um jogo simples de terror que é uma mansão mal assombrada por espíritos sem face. Se você gosta dessa temática, se inscreve no canal. E aí, o link para esse software vai estar aqui na descrição. Eu já estou testando, ele não é de graça, tá? Não é de graça pela quantidade de coisa que ele nem teria como, mas você dá uma olhada, vê se você curte e de repente pode te servir para o seu projeto, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o final. Também confere aí se tem alguma parte gratuita, né? Às vezes tem um teste, então você pode testar, ver se funciona. Se encaixar como uma luva, aí você pensa se vale a pena comprar. Lembrando, tem vários tipos de pessoa, né? Às vezes você é um individual, às vezes você cria jogos individualmente ou tem projetos individuais e não cabe no seu bolso ou não se encaixa no seu projeto. Mas isso não quer dizer que é ruim, tá? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Porque às vezes você tem outras pessoas que trabalham com projetos um pouco maiores e recebem uma verba maior e se encaixa como uma luva. Então não deixa de conferir. Às vezes é sensacional, às vezes vai te quebrar um galho. Como eu falei, eu mesmo utilizo várias dessas coisas. Enfim. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido até o final. A gente se vê numa próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui!